O inverno estava rigoroso naquele ano, com temperaturas tão baixas que as notícias sobre moradores de rua mortos pelo frio se tornaram frequentes nos noticiários. Juliana caminhava apressada em direção à parada de ônibus, com os fones de ouvido no volume tão alto que seria possível ouvi-los de longe. Era visível que toda aquela roupa de frio e os acessórios a deixavam desconfortável. Além disso, não estava tendo uma boa semana. A falta de funcionários na empresa onde trabalhava estava desgastando seu psicológico e fazendo com que fumasse um maço de cigarros por dia. Era o 4º dia consecutivo de horas extras. Completamente alheia em seus pensamentos, não percebeu o que acontecia ao seu redor até que seus fones desligaram por falta de bateria. Ela tomou um susto com o silêncio que a envolveu. A rua, típica de uma cidade do interior, estava deserta. A parada de ônibus não passava de uma placa enferrujada no poste, e o breu da fria noite de inverno era interrompido apenas pela fraca luz alaranjada da iluminação pública. Consultou o aplicativo no celular. Faltavam 10 minutos para o ônibus chegar. A ansiedade começou a percorrer seu corpo. Correu a mão pelo bolso pequeno de sua mochila, em busca do maço de cigarros. Nervosa, demorou um pouco para encontrá-lo entre os vários objetos. Quando finalmente o encontrou, percebeu que estava vazio. Droga! Foi a única coisa que disse, com a frustração crescendo. Alguns minutos se passaram, e Juliana começou a ouvir passos ao longe, característicos de uma estrada de terra. Seu coração parou por um breve segundo, mas tentou se confortar lembrando que estava em uma parada de ônibus e que o transporte logo chegaria. Hesitou em olhar para quem se aproximava, mas a curiosidade, misturada com o medo, foi mais forte. Virou-se e percebeu a presença de um homem alto em meio à neblina, vestido quase completamente de preto, exceto pelas botas de tom marrom, e com as mãos nos bolsos. O homem a fulminou com o olhar, mas não disse uma única palavra. Mesmo depois de ultrapassar o ponto onde ela estava, continuou olhando fixamente. Juliana se sentiu aliviada ao ver o homem se distanciando e o ônibus se aproximando. Entrou rapidamente e respirou fundo. A vontade de chorar por estar naquela situação quase tomou conta de seu corpo, mas ela conseguiu se controlar. "Boa noite, moça. Tudo certo?" perguntou o motorista, ao notar a expressão assustada de Juliana. Ele era um senhor simpático, acostumado com a presença da passageira em outros horários. O ônibus estava praticamente vazio, ocupado apenas por 5 passageiros espalhados pelo veículo, além do som do rádio, que transmitia notícias sobre a cidade. "Boa noite. Tá tudo bem, sim. Minha filha, às vezes vale mais a pena gastar um pouquinho mais e chamar um carro pelo celular do que arriscar congelar essa hora da noite nesse frio. Eu concordo com o senhor, seu Paulo, mas gastei bastante na última semana com isso. Não tô em condições de me dar esse luxo. Não tá fácil pra ninguém, minha filha. Agora vai descansar um pouco que eu te levo pra casa." Juliana pagou a passagem e foi em direção ao banco central do ônibus. Gostava de ficar no assento mais alto. O ônibus arrancou, mas, em menos de 3 metros, parou novamente. Juliana voltou a atenção para a porta que se abriu. Uma senhora atrasada entrou, falando apressadamente. Logo atrás, o homem que a havia encarado entrou também. Seus olhos menosprezaram o motorista. Ele estava claramente procurando algo. Procurando por ela. Juliana desviou o olhar rapidamente e, em sua mente, suplicava para que aquele estranho não sentasse perto dela. Mesmo sem olhar para ele, sentiu sua presença se aproximando. Parecia que o frio aumentava a cada metro que ele se aproximava. Um completo silêncio se estabeleceu no ônibus. Juliana não ouvia mais nada ao seu redor, apenas um zunido forte em seus ouvidos, causado pelo estresse. Desorientada, olhava para fora da janela, tomada por um medo profundo de virar o pescoço e ver onde o homem estava. Sua mochila estava ao seu lado esquerdo, ocupando um dos bancos. Virou-se lentamente, fingindo procurar algo nela. Foi então que se deparou novamente com os olhos profundos do homem, que a encarava no banco ao lado. Juliana deu um grito agudo de medo.
Todos olharam diretamente para ela, que, em desespero, saiu correndo e gritando, histérica: "Me deixa descer. Me deixa sair." O motorista nem esperou a próxima parada e abriu as portas para a moça, que, ao descer, ainda fintou pela última vez o homem, que continuava observando-a pela janela. Nervosa e desorientada, Juliana se encontrava no frio novamente. Seus dedos estavam rígidos, dificultando o uso do celular para chamar um motorista de aplicativo. Seus olhos se moviam em todas as direções, e a adrenalina lhe dava a estranha sensação de ter superpoderes. Ouvia sons na mata atrás de si, que jamais perceberia em um estado normal. Para seu alívio, o carro não demorou a chegar. O motorista lançava breves olhares pelo retrovisor interno, desconfiado de que a moça talvez não estivesse em plenas condições mentais. A viagem foi curta. Juliana nem se despediu, e o homem permaneceu observando-a até que ela atravessasse o portão. Desde os 18 anos, Juliana morava sozinha. Agora, aos 30, não contava com a ajuda de parentes nem de relacionamentos românticos. Vivendo apenas com 2 cães e um gato nada enérgico, acumulava mais frustrações e dívidas do que conquistas em todas as áreas da vida. Ao entrar em casa, deparou-se com os 2 cães, que a encaravam, esperando atenção. O gato, por outro lado, não moveu uma pata do rack onde estava deitado, aproveitando o calor da antiga televisão de tubo. Trancou a porta, empurrou o sofá para obstruir a passagem e deu uma última olhada pela janela. Nada além de breu lá fora. Respirou fundo. Apesar de se sentir mais segura em casa, cercada por seus bichos e de banho tomado, Juliana ainda estava alerta. Nunca havia vivenciado algo tão assustador. Deixou a xícara de chá na mesa de cabeceira, puxou mais um edredom contra o peito e começou a tatear o lençol em busca do celular para revisar as imagens da câmera instalada na varanda. Antes mesmo de encontrá-lo, fortes batidas soaram na porta de madeira. Os cães começaram a latir enlouquecidamente. O coração de Juliana parou por um instante, e o desespero tomou conta de seu corpo. Milhares de possibilidades passaram por sua mente. Quando finalmente abriu o aplicativo da câmera, não viu nada. O silêncio se estendeu por cerca de 3 minutos. Juliana continuava imóvel na cama, olhando fixamente para a tela. Então, um novo estrondo rompeu o silêncio. A sensação era de que a porta da frente seria derrubada. Mas, nas imagens do celular, nada aparecia. Ela xingou o aplicativo mentalmente e disparou para a cozinha ao lado do quarto. Com as 2 mãos, segurou uma faca de churrasco contra o peito. Tremendo, caminhou em direção à sala. Sabia que, sozinha, provavelmente não teria chances, mas prosseguiu mesmo assim. Ao chegar, viu que os cães analisavam a porta com um semblante de confusão. Aproximou-se deles e percebeu que a porta estava intacta. Será que alguém estava apenas tentando assustá-la? Criou coragem e se dirigiu à janela. Precisava conferir se havia alguém lá fora. Segurando a faca com a mão esquerda, abriu lentamente a cortina com a mão direita. Nada. De repente, um miado prolongado veio de trás dela, como se tivessem machucado o gato. Juliana virou-se rapidamente e encontrou o animal olhando fixamente para o banheiro, miando como se tentasse intimidar um predador. Os cães começaram a latir, mas não sabiam exatamente para o quê. Apenas confiavam nos instintos do felino. A porta do banheiro era de correr e estava levemente aberta. As luzes lá dentro, apagadas. Juliana deu um passo para a esquerda. Com a faca em punho, enxergou uma sombra no banheiro. Um homem. Ele estava debruçado sobre a pia, as 2 mãos apoiadas na bancada e a cabeça baixa. Mesmo naquela posição, Juliana reconheceu de imediato, era o mesmo homem alto que a amedrontara há 1 hora. "O que você quer?" gritou, tentando intimidá-lo. Nenhuma reação. "Eu já chamei a polícia, e meu namorado está a caminho." Silêncio. O homem continuava imóvel, parecendo apenas descansar sobre a pia. "Eu tô avisando. Sai da minha casa, agora." A voz dela falhou no final da frase. Sentia que poderia chorar a qualquer momento.
O homem finalmente se ergueu e deu um passo em direção à porta. Quando a luz do corredor revelou seu rosto, Juliana conteve um grito. A pele dele era maltratada pelo tempo. Os cabelos, longos e mal cuidados. Os olhos estavam fixos nela, de uma forma obsessiva. Juliana agarrou a maçaneta da porta. Tentou girá-la. Nada. A porta não abriu. Um desespero sufocante tomou conta dela. Socorro! Gritou, enquanto suas costas escorregavam pela porta até que estivesse completamente sentada no chão, a faca apontada para o homem. Mas ele veio em sua direção em disparada. No instante do impacto, Juliana sentiu a maior dor de cabeça e o frio mais intenso de sua vida. E apagou. Acordou apenas na tarde seguinte, cercada pelos cães. O celular vibrava ao seu lado, exibindo diversas chamadas do patrão. A faca estava jogada no chão à sua frente. Olhou ao redor. Nada parecia fora do lugar. Nada havia sido roubado. Não sentia dor física. Suas roupas estavam intactas. E não havia sinal do homem. Juliana sentiu um peso esmagador nos ombros e uma vontade incontrolável de chorar. Foi até a cama, desligou o celular e deixou-se imergir no vazio até onde seu corpo resistiu. Ao seu redor os 4 pares de olhos a observavam apreensivos.